Deus delega algumas coisas para nós fazermos, e muitas vezes tem pessoas que falam assim: olha, por que você está fazendo isso? Você não tem capacidade para isso, você não pode fazer isso, hoje não é dia de você fazer isso. E é assim que acontece na nossa vida, e é assim que muitas vezes nós somos impedidos de ser abençoados, porque aí entra aquela questão de nós darmos ouvido mais à parte da carne do que ao espírito. Por isso que a Bíblia, ela nos recomenda que nós devemos nos fortalecer e produzir e desenvolver o que é em nós? O fruto do Espírito. Deus nos chamou para sermos uma geração que faça diferença onde nós estamos. Deus nos chamou para nós podermos levar boas novas, entender a necessidade do que está necessitado. Graça e paz, queridos. Olha, eu sou o pastor João Gomes, da Primeira Igreja Batista em Vila da Penha, sou pastor da terceira idade. Você já experimentou um dia de milagre? Venha participar conosco, nós iremos falar com você sobre isso. Enquanto essa semana o Senhor ministrava ao meu coração, me dava uma palavra, me trazia uma reflexão. Nós sabemos que a ministra, a nossa irmã Priscila, estava preparando a programação de hoje. E eu não combinei nada com ela. E vocês viram que as músicas, os louvores aqui, falam de quê mesmo? Gente, vocês não prestaram atenção nas músicas? Milagres. E essa última fala de uma fonte de águas. E nós vamos pensar hoje sobre um dia de milagres. Você já parou para pensar que todos os dias em sua vida pode ser um dia de milagre? Que Cristo, Ele quer realizar na sua vida milagres sobrenaturais, coisas que você talvez não peça ou não espere. Eu gostaria de compartilhar com vocês o Evangelho de João, capítulo 5, do versículo 1 até o versículo de número 15. Talvez você já tenha ouvido, já tenha escutado várias mensagens nesse texto, mas eu creio que Deus nessa noite, Ele quer ministrar ao seu coração de uma forma diferenciada. Ele quer trazer para você um milagre, talvez que você esteja esperando há muito tempo. Há muito tempo você vem em busca de um milagre. Eu quero falar para você que o nosso Deus, Ele é um Deus de milagres. Como nós ouvimos, como nós cantamos aqui, eu não sei como isso aconteceu, eu só sei que vai ser perfeito, porque o nosso Deus é um Deus perfeito, e nós somos imperfeitos. Mesmo assim, Ele, com as suas infinitas misericórdias, Ele nos alcança pela graça que foi dispensada em nosso favor. Esse é o nosso Deus, e é esse Deus que está presente aqui, e é esse Deus que vai trazer para você hoje uma resposta daquilo que você entrou aqui, talvez com seu coração angustiado, procurando uma resposta. Porque Deus conhece as nossas necessidades. Eu queria compartilhar com vocês o Evangelho de João, capítulo 5, a partir do versículo 1, diz o seguinte: algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque, em aramaico, chamado Betesda, tendo 5 entradas em voltas. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos, paralíticos. Ele esperava o movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava a água. Vamos dizer de novo. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque
depois da agitação das águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levanta-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado, e por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado e não é permitido a você carregar a maca. Mas ele respondeu: o homem que me curou disse: pegue a sua maca e ande. Então perguntaram: quem é esse homem que mandou você pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não aconteça a você. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Deus, nós louvamos o teu nome, porque o Senhor está pronto a derramar sobre nossas vidas a cura que nós precisamos. Senhor, em nome de Jesus, ministra aos nossos corações nesta noite. Fale conosco, de maneira, Senhor, que possamos entender que nós, ó Deus, precisamos de Ti. Deus, abençoe a Tua palavra, abençoe a meditação do nosso coração nesta noite e usa-me para a glória do Teu nome. Amém. Em nome de Jesus, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria, como eu já perguntei, como é que vocês estão? Como é que você está? Como você entrou aqui nessa noite? Por quê? Nós temos aqui um momento de preparação para o momento da palavra. Palavra que será ministrada ao seu coração, assim como foi ministrada ao meu coração. E esse texto, ele chama muito a minha atenção pelo episódio, pela narrativa dele, porque é algo que nós às vezes passamos despercebidos. Nós às vezes não sentimos o que devemos sentir. O texto começa dizendo que algum tempo depois Jesus subiu para onde? Para Jerusalém. Em Jerusalém, 7 festividades, 7 festas. E numa dessas festas, Jesus subiu para Jerusalém para essa festa. E diz a palavra que antes de chegar à festa, Jesus se dirige a um lugar chamado Betesda. Betesda, em aramaico, quer dizer casa de misericórdia. Nós fazemos parte do corpo de Cristo, membros desta igreja. Talvez o seu nome esteja escrito no rol de membros dessa igreja. Eu quero perguntar para você como é que você tem olhado isso? Você vem aqui, você se reúne com seus irmãos para adorar a Deus, mas muitas vezes você não quer saber como é que está o seu irmão do seu lado. Como ele está passando, o que ele está sentindo. Você vem, somente vem com o seu coração, você adora, você louva, e o seu irmão também talvez esteja no mesmo barco, mas você não conhece a necessidade do seu irmão. O
texto ele chama a minha atenção pelo seguinte, porque quando Jesus ele sobe para esta festa, ele diz que Jesus ele chega perto de um lugar, perto de uma porta, chamado Porta das Ovelhas. E ali havia o que, gente? Uma grande multidão, um grande número de pessoas enfermas, acometidas de várias doenças. E ali, o nome do lugar era Tanque de Betesda. Eu estava lendo, pesquisando, olhando essa história. Como é que vocês imaginam que era esse tanque? E por que ele ficava exatamente ali na entrada, em uma das entradas? Porque o povo, eles vinham para onde? Eles vinham para festa. E eles não entravam na festa, no templo, da maneira que eles vinham. Gente, hoje nós estamos vivendo no Rio de Janeiro. E hoje nós temos todas as ruas como? Asfaltadas. Tem poeira? Só a poeira do asfalto que você não consegue perceber, mas mesmo assim, se você andar um bom tempo no asfalto, os seus pés irão ficar sujos. Agora vocês imaginam, naquela época, os judeus caminhando, que não tinha Uber não, sabia? Não tinha táxi, não tinha carro, tinha camelo, jumentinho, isso tinha. E você imagina o jumento andando naquela terra de chão, naquelas estradas de chão, o povo andando. Vocês já andaram na estrada de chão aqui? Quem já andou na roça aqui? Ah, tem um monte de roceiro aqui, né? Eu também sou roceiro, viu? Eu sou capial, eu vim da roça. Hoje eu estou assim bonitinho porque minha esposa me deu um jeito, né? Ela é minha personal styler. Gostaram? Né? Mas, quando a gente anda na estrada de chão, num bom tempo, quando você vai ver, a sua roupa está cheia de poeira, os seus pés estão cheios de poeiras. E o que me chama a atenção é que cada um judeu, quando ia para celebrar ao Senhor, eles não entravam na presença do Senhor como eles chegavam da rua, eles se lavavam, eles se limpavam, eles se purificavam para adorar ao Senhor. E aí eu chamo a sua atenção, que chamou a minha atenção. Como é que nós temos entrado na presença do Senhor? Será que nós temos nos purificado para adorar o nosso Deus, que é um Deus santo, um Deus limpo, um Deus que você olha a sua transparência, o seu poder? Será que nós temos feito isso, ou a gente vem de qualquer forma para adorar esse Deus? Como você entrou aqui nessa noite, talvez você tenha entrado preocupado com a dívida que vai acontecer amanhã e que você tem que pagar e que você não sabe como fazer. Talvez você, como nós ouvimos aqui o testemunho do pastor Pedro, está preocupado com uma cirurgia, mas eu quero falar para você que hoje é dia de milagres. E milagres, eles acontecem na sua vida, não é porque você às vezes pede, não. Às vezes ele vem para você sem que você peça. E nós temos uma prova disso aqui. O cego de Jericó, Jesus ia passando pelo caminho, o que é que ele fez? Ele gritou: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E Jesus o socorreu, Jesus o curou. A filha de Jairo, Jesus foi chamado para ele curar a filha de Jairo. E Jesus foi até a casa de Jairo para curar a filha de Jairo. A viúva de Naim, o seu filho, ele foi ressuscitado pelo Senhor Jesus. A multiplicação dos peixes e pães, Jesus também estava ali e ele multiplicou. A Bíblia nos Evangelhos, ela conta de mais ou menos 35 a 37 milagres registrados nos Evangelhos. E João, lá no seu capítulo 21, no versículo 25, ele fala que esses são alguns dos milagres realizados por Jesus, que foram registrados para que nós tivéssemos ciência disso. Porque ele disse que se nós fôssemos registrar, não haveria livro
capaz para se escrever todos os milagres de Jesus. E o que me chama a atenção nesse texto é que ali, perto da porta das ovelhas, no tanque, a Bíblia fala que um anjo, de vez em quando, era uma vez por ano, que o anjo descia e fazia um agito naquelas águas. E ali tinha todo tipo de enfermos, pessoas, talvez pessoas sem cabelo, talvez pessoas mancas, talvez pessoas desdentadas, que queriam um milagre também. Muita gente estava ali, esperando um milagre. E diz que tinha um homem, uma pessoa, e essa pessoa, por essa pessoa, Jesus fez uma parada. Diz que esse homem estava ali, e ele estava paralítico há 38 anos. 38 anos. Quase a minha idade, né? A idade do irmão Altair, ano que vem. Ele falou hoje pela manhã, não é isso? Ele vai fazer, ele tem 28, vai fazer 38. Engraçado que ele vai aumentar 10 anos, né? Que ele tem 28, vai para 38, ele envelhece de 10 em 10 anos. Interessante isso, né? E ele estava há 38 anos sofrendo ali. E a Bíblia não conta como que ele foi parar ali. Mas, provavelmente, e assim que acontecia, porque uma pessoa enferma, ela não poderia entrar no templo. Ela não tinha o direito de entrar no templo para adorar ao Senhor enferma, com um problema de saúde. E hoje nós temos pessoas que vêm aqui na casa do Senhor, tem esse privilégio e não aproveita, não faz proveito desse privilégio de vir adorar ao Senhor. E aquele homem estava ali, talvez possa ter sido deixado por um dos seus familiares, para que ficasse ali, porque ele não podia entrar no templo, e de repente, quando eles acabassem de fazer aquele momento de adoração, aquele momento de festividade, eles voltavam e pegavam aquele enfermo e levavam para sua casa. Ou talvez ele já tivesse há 38 anos também parado, esperando. Mesmo. Conseguiu? Não foi, né? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Melhor. Eu me solto mais. Então aquele homem, ele estava ali. E Jesus, ele faz uma interrupção antes de chegar na sua festa. Ele vai até aquele homem. Versículo de número 3. Quando fala que aquela multidão estava ali. Todo mundo buscava uma mesma coisa. A cura. Um milagre. Um milagre que ia acontecer na vida daquele homem. Um milagre que ele estava ali esperando há 38 anos. Versículo de número 6 diz o seguinte: quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ficar curado? Jesus perguntou: você quer ficar curado? Qual foi a pergunta de Jesus? Jesus pediu alguma explicação para aquele homem? Sabe, muitas vezes o Senhor, Ele quer nos abençoar, muitas vezes a bênção está chegando para nós, mas nós procuramos explicações para situações que não têm explicações. O milagre vai acontecer. Eu não sei
como isso vai acontecer. Eu só sei que vai ser perfeito. Porque o nosso Deus, Ele faz tudo com perfeição. E o milagre que você espera não vai acontecer da forma que você quer, mas é da forma que Deus planejou. Aquele moço estava ali esperando aquele movimento das águas, mas Deus havia planejado outro tipo de milagre para ele. Não era um mergulho como Naamã, não, mas era apenas com a palavra do Senhor. Uma palavra do Senhor Jesus, ele iria ficar curado. Eu não sei qual o tipo de paralisia que aquele moço tinha. Eu não sei se era uma paralisia das pernas, uma paralisia dos braços, ou se era uma paralisia no seu corpo inteiro, ou se era uma paralisia no seu estado emocional. Sabe que tem muita gente paralítica emocionalmente? Paralisou, não consegue desenvolver o perdão, está amarrada, presa pelo ódio, pelo rancor. E isso impede a bênção de Deus de chegar na sua vida. E muitas vezes você e eu, nós costumamos colocar desculpas, explicações para algo que não tem explicação. Porque a Bíblia diz que Jesus, ele resume os 10 mandamentos em apenas 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. E às vezes eu olho para alguém que fez algo de errado comigo e eu fico nutrindo aquele ódio, aquela vontade de se vingar. Com o irmão Altair, pastor Altair, falou hoje pela manhã que quando ele era bem jovem, ele sentiu vontade de matar um sujeito, que veio um gosto de sangue na sua boca. Nunca veio na minha boca, graças a Deus, porque o sangue de Cristo já me lavou, o sangue de Cristo me purificou. Isso não significa que eu não seja pecador, não. Que a Bíblia diz, Paulo fala, que o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, eu vivo fazendo. Então não sei qual é a paralisia, não sei qual é a enfermidade que você entrou aqui nessa noite, não sei também qual é o milagre que você está esperando receber, mas eu posso garantir para você, se você tiver fé, se você crer no poder de Deus, o seu milagre vai chegar. Vai chegar porque o nosso Deus não é o Deus de duas palavras. Ele é um Deus que fala, é um Deus que promete e que cumpre. Mas não é no seu tempo, não é da forma que você e eu queremos ou pensamos, não. É da forma de Deus, porque da forma de Deus é perfeita. Deus é um Deus perfeito. Aquele moço, ele disse o seguinte, o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. A gente percebe que durante 38 anos, esse moço está ali, e ele cria uma dependência de outras pessoas. Talvez você também esteja aqui, está dependendo de alguém, você está dependendo, fica na dependência do pastor, fica na dependência do irmão Ricardo, fica na dependência de um outro irmão. Ei, escuta aqui, Deus quer tratar diretamente com você. Ei, Deus quer mudar a sua história e não depende de ninguém, é você e Deus. Jesus chegou naquele local, aquele moço estava com a cura preparada para ele, perguntou: você quer ser curado? Ele fala: Senhor, olha, eu dependo de alguém que me lance no tanque quando a água é agitada, mas não tem ninguém. E olha, irmãos, a gente tira uma outra lição para a gente, por isso que eu perguntei: como é que você entrou aqui? Como é que está o seu irmão do seu lado? Você sabe como ele está? As pessoas, nós seres humanos somos egoístas. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Se eu tenho pouco, eu vou me preparar, vou preparar para mim. Eu não vou olhar para o meu irmão que está com a necessidade, não.
Às vezes eu venho aqui, eu adoro, eu louvo, eu exalto, eu pulo, eu danço, mas o meu irmão está ali no banco, sofrendo, desesperado, um problemão, e eu passo por ele, nem olho para o meu irmão. E não foi para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para sermos uma geração que faça diferença onde nós estamos. Deus nos chamou para nós podermos levar boas novas, entender a necessidade do que está necessitado. Ali tinha uma multidão de doentes, de paralíticos, de pessoas mancas, pessoas cegas. Quantos cegos espirituais nós encontramos nos seios de nossas igrejas? Quantos mancos, quantos gagos, quantos trôpegos, que não sabem para onde vão, desorientados. E você e eu, nós fomos chamados para ser luz, ser ajudadores. Irmãos, aqueles homens que estavam ali, aqueles doentes, quando a água se agitava, talvez aquele coitado tinha uma debilidade, que ele começava a tentar se movimentar, aqueles outros davam um chute na canela, davam cotovelada e jogava para lá, porque queria sair curado. E quando saía curado, nem tinha a audácia, a ousadia de falar assim: camarada, eu estou curado, fica aqui pertinho, eu vou botar você aqui, era a tua vez, eu tomei a tua vez, deixa eu colocar você aqui pertinho, para que você se lance. Irmãos, a Bíblia, quando ela fala desse tanque, ele diz que ele tinha assim, tipo digamos assim, vamos fazer uma comparação, era uma calçada, era um degrau bem largo assim, e ele era coberto, e era suportado por algumas colunas, por isso que eles ficavam ali, e era um tanque, se você olhar mais ou menos o tamanho desse templo aqui, não era pouca coisa. Então, alguém poderia se importar com a necessidade daquele pobre, miserável, paralítico que estava ali. Mas ninguém fazia isso. Ninguém fazia isso. E a história diz que ele começa a reclamar, a contar, a lamentar-se com Jesus. E Jesus fala assim: rapaz, fica quieto. Eu não estou te perguntando nada. Sabe, eu quero que você saia daqui curado hoje. Nós temos essa mania de sair perguntando, sair questionando. Já reparou? Principalmente quando nós estamos passando por um problema. Você fala: o que você quer que eu faça por você? Ah, você está falando assim porque você não está vivendo a minha situação. Eu sou um pobre coitado. E é assim que ele estava falando. Ele começou a se justificar para Jesus. Mas também Jesus parece brincalhão, né? O camarada está ali há 38 anos, aleijado, esperando um milagre acontecer. Um milagre que dependia do movimento das águas, dependia de alguém que o ajudasse, que ninguém iria fazer isso, porque queria ser curado primeiro. Eu não sei se você tem um calo aí, se você tem uma dor de barriga que é incurável, se você tem uma dor de cabeça incurável, mas se você hoje tivesse a chance, a oportunidade de chegar num hospital, né? Nos hospitais aqui do Rio de Janeiro que são bênçãos, passar na frente de todo mundo, você iria fazer isso? Porque você quer ser atendido, você quer solução para o seu problema. E ele queria solução. E aqueles que estavam ali também queriam. Aí Jesus chega aqui para: ô camarada, o que está fazendo aí, cara? Está deitado aí nessa maca, você está até fedendo. Você quer, o que você quer? Será que Jesus não sabia? Ao mesmo tempo que Jesus ele faz uma pergunta assim, um tanto engraçada, sem graça, ele queria que aquele moço parasse de depender dos outros e começasse a depender de Deus. De onde vem o socorro? E o nosso socorro vem de Deus, irmãos. Para de depender dos outros. Dependa do Senhor. Pare de esperar no seu irmão, espera em Deus, e Ele vai te abençoar. E a palavra de Deus, a palavra de Jesus para aquele homem foi assim: pega a tua cama, vai embora, leva para casa. Jesus ele se envolve em algumas situações
E essa é uma delas. E diz a Bíblia que quando ele pega a cama, ele começa a andar. Aí, olha só o que acontece. Isso aconteceu num sábado. E por essa razão, os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não é permitido a você carregar a sua maca. Hoje é um dia de milagres na sua vida. Você vai encontrar muita gente querendo te impedir de ser abençoado na sua trajetória. Você vai encontrar muita gente que vai querer atrapalhar o mover de Deus na sua vida. Infelizmente, nós temos dentro da igreja pessoas que não querem ver você progredir. Ali estava um monte de doentes, mas eles não queriam ver aquele homem curado. E depois que ele foi curado, alguém chegou para questionar: como é que você está? Enquanto o coitado estava ali, ninguém ajudou. Por que não ajudaram num dia que não era sábado, se o anjo chegasse e movesse as águas? Não, vou ficar aqui para quando o anjo chegar, eu jogar você ali dentro, você ser curado. Ninguém fez isso. Mas quando ele foi curado pelo Senhor Jesus, aí sim. Aí alguém se levantou. Alguém se apresentou: opa, você está fazendo uma coisa errada. Deus delega algumas coisas para nós fazermos. E muitas vezes tem pessoas que falam assim: olha, por que você está fazendo isso? Você não tem capacidade para isso. Você não pode fazer isso. Hoje não é dia de você fazer isso. E é assim que acontece na nossa vida. E é assim que muitas vezes nós somos impedidos de ser abençoados, porque aí entra aquela questão de nós darmos ouvido mais à parte da carne do que ao espírito. Por isso que a Bíblia, ela nos recomenda que nós devemos nos fortalecer e produzir e desenvolver o que é em nós? O fruto do Espírito. Eu tenho procurado desenvolver o fruto do Espírito, sabe onde? No trânsito. É tão difícil, né? Dirigir aqui no Rio. Aqui no Largo do Bicão, então, é uma bênção, irmãos. Todo mundo tem direito. Ninguém espera por ninguém. Todo mundo tem seu direito. Então, irmãos, nós precisamos desenvolver o fruto do Espírito. E aqueles homens, versículo 11 diz assim: mas ele respondeu: o homem que me curou mandou, me disse: pegue a sua maca e anda. E agora eles começam a investigar. Quem foi esse homem? Versículo 12. Então perguntaram: quem é esse homem que mandou você pegar a maca e andar? Enquanto ele estava deitado, ninguém perguntava nada para ele. Você quer uma ajuda? Ninguém perguntava. Mas quando ele pega a sua maca num sábado e começa a andar, era proibido. Ele não poderia fazer aquilo. Ele foi e começou a andar. Diz que mais tarde, o homem que fora curado, versículo 13 diz assim: o homem que fora curado não tinha ideia quem ele era, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Percebe uma coisa? Para onde Jesus ia? Qual era a finalidade de Jesus? Ele ia para uma festa. Ele tinha algum compromisso com aquele cidadão? Ele tinha que se identificar: olha, eu sou Jesus, eu vim aqui para te curar. E quando você for curado, você fala para todo mundo que você foi curado por Jesus, tá? Tem muita gente hoje que faz isso. Olha, eu sou fulano de tal. Avisa que foi o fulano de tal que fez isso para você. Se for possível, coloca no outdoor, lá na Avenida Brasil, em letras garrafais, para que todo mundo saiba que eu fiz. E a Bíblia diz: o que a tua mão direita é essa mesmo, fizer, que a esquerda
não saiba. Queridos, deixa Cristo aparecer na sua vida, porque você vai ser feliz quando o Senhor aparecer, quando você transmitir a imagem, o reflexo de Cristo em sua vida. Para terminar, hoje é dia de milagre na sua vida. E esse milagre pode chegar porque o Senhor Jesus, Ele independe da sua vontade para te abençoar. Independe daquilo que você quer. Ele pode fazer. E Ele vai fazer na sua vida se você crer. E diz o seguinte: mais tarde, Jesus entrou no templo e disse: olha, você está curado. Não volte a pecar, para que algo pior não aconteça a você. O homem era paralítico. O homem foi curado. E tudo leva a crer que não era uma paralisia de nascença. Algo aconteceu na vida daquele homem para que ele se tornasse um paralítico. Sabe por quê? Percebe a fala de Jesus? Olha, você está curado. Não volte a pecar para que algo pior não lhe aconteça. O que poderia ser pior para aquele homem? O que poderia ser pior na vida daquele homem? Depois de uma cura, ele ir para o inferno. Você foi curado. O Senhor trouxe a cura para você. Então não volte a pecar. Eu não sei qual foi a forma que você entrou aqui. Eu não sei qual é o milagre que você está esperando. Mas hoje é dia do seu milagre acontecer. Hoje é dia de você abandonar a sua paralisia, seja ela qual for, a sua cegueira, seja ela qual for, seja física, seja espiritual. Deus quer te dar hoje a vitória sobre aquela questão que você tem buscado, que você tem pedido ao Senhor, que não depende de você, mas depende de Deus. E eu quero te convidar nesta noite a pensar, a colocar diante de Deus. E não importa se alguém tem tentado frustrar os teus sonhos, matar a tua vontade, matar o desejo do teu coração. Deus hoje Ele quer trazer para você o seu milagre. Nós vamos cantar uma música. Eu vou orar, nós vamos cantar uma música e logo depois eu vou fazer uma pergunta para você. Vamos orar? Deus, nós queremos te louvar, Senhor, por essa noite. Deus, pela tua palavra. Ó Deus, pela tua voz que ecoa em nossos corações. Senhor, eu sei que tu conheces a vida de cada filho teu que entrou aqui nesta noite, necessitando de um milagre. Deus, opera para que o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus.